adaptações que eles foram fazendo no sistema Toyota, do Lean, que geraram resultados positivos. Então, o Lean ele é muito mais que um conjunto de técnicas, não é uma poção mágica ou uma injeção que a empresa toma e amanhã já está com um modelo diferente. E sim, é um trabalho mais homeopático, onde, claro, vai ter uma série de técnicas e ferramentas, mas que o principal de tudo é que as pessoas tenham essa mudança, que a Toyota chegou onde chegou por causa das centenas de melhorias que foram realizadas ao longo de cada período, milhares, com os fornecedores e funcionários. Não foi sozinho, não foi um diretor que falou, vai ser assim e amanhã será. Certo. Foi uma construção de mudança cultural, onde os funcionários começaram a entender a sua participação e que eles eram responsáveis pela melhoria. Certo. Então, foi uma grande mudança. Sem essa participação, então, dos funcionários, sem o entendimento, né, da equipe que está lá, dos colaboradores, sem o entendimento desse outro sistema, não funcionaria? Perfeito, perfeito. Aí entra o ponto que eu sempre enfatizo, né? Se a gente olhar do ponto de vista do cara que está no chão de fábrica, né, aí você vê a evolução, como o Márcio falou, né, você vê a evolução, produção artesanal. Né? Quem é o cara que está lá no chão de fábrica? É o artesão, super qualificado, é o mestre, né? E os aprendizes, né? Os aprendizes pagavam para trabalhar, né? Você tinha lá os aprendizes pagando para trabalhar, né? E aí os diaristas lá que faziam os trabalhos repetitivos. Mas o artesão, né, ele tinha os auxiliares dele que pagavam ele, né? Porque eles que aprendiam a virar artesãos, né? Então, aquela ideia da produção artesanal antiga, né, o cara ele conhecia o produto inteiro, o processo inteiro, ele fazia o processo do início ao fim. Né? Também então, quando ele não pudesse, quando ele estivesse ausente do trabalho, parava a produção. Exatamente, parava a produção, exatamente. E aí você sai dessa situação para uma situação na qual você faz um produto e todas as pessoas responsáveis pela fabricação daquele produto não têm a menor ideia como se faz ele. Quer dizer, cada um faz uma tarefa tão repetitiva, sim, tão banal, né, e tão desprovida de conteúdo que eles não sabem. Então, então veja, o carro, pegando o exemplo do automóvel, né? Então, o automóvel era feito por alguém que sabia fazer automóveis. Depois ele passa para uma situação B, produção em massa, né? O automóvel é feito por um bando de gente que não tem a menor ideia de como se faz um automóvel. Né? Porque não consegue chegar no produto final, no todo, não tem essa visão exatamente, do todo. Não tem a visão do todo. As tarefas ficaram fragmentadas demais. Mas daí nessa linha, um requisito que passou a ser, e até uma forma de remuneração variável da Toyota, é a polivalência. E que outras organizações hoje colocam como requisito essa polivalência, ou seja, o funcionário ser multifuncional, ter várias atividades, porque ganha flexibilidade. Porque quando o posto de trabalho dele, digamos, está com uma demanda menor, ele pode fazer outra atividade, pode fazer suporte para um outro setor e ele pode compreender o todo. Perfeito, perfeito. Eu acho que, além dessa questão da polivalência, tem uma questão de satisfação pessoal. A polivalência que vocês estão... só um pouquinho. A polivalência que vocês estão enfatizando é a polivalência também do próprio colaborador. Aquele que está lá no chão de fábrica, como diz o José Vicente. Isso. Eu acho que, além da questão da polivalência, tem uma questão muito importante que é a da satisfação pessoal, de você botar sentido no que você está fazendo. Aquela história de você perguntar para o pedreiro o que você está fazendo. Eu estou colocando um tijolo. E o outro vai responder você, eu estou construindo uma catedral. Certo. Então, a gente quer que as pessoas que trabalham no chão de fábrica, eles não apertem um parafuso. Olha, eu estou transportando mercadoria no Brasil, eu estou fazendo caminhões. Então, assim, é um sentido muito mais amplo de satisfação pessoal do que ele está fazendo, de ver sentido. E aí, quando ele tem uma visão do trabalho dele, uma visão mais ampla, ele consegue trabalhar com sugestões de melhoria. Né, e são pontos que a gente vai entrar mais em detalhes, mas que são realmente aí o cerne do sistema poder funcionar com eficiência. Né? A pessoa, o foco da produção enxuta, ao contrário da questão fordista e tal, que está muito focada no processo, hoje em dia a gente está percebendo cada vez mais que a produção enxuta está muito focada na pessoa, na cultura. E aí a interação entre a pessoa com o processo é que é o ponto mais importante. Certo. Vamos então destacar a interação do colaborador, do funcionário do chão de fábrica com o produto. É essa a ideia que nós devemos deixar sublinhada, ressaltada. Exatamente. Aí pensando para frente, próximos anos, né, a tendência que o mercado exige desse profissional é que a empresa ela não enxerga mais agora só internamente, e sim a sua cadeia de suprimentos. Então, foi identificado que não adianta a minha empresa ser enxuta.
se meu fornecedor não estiver alinhado com práticas, se meu cliente não estiver alinhado. Então, é uma nova tendência que os nossos cursos, inclusive, têm buscado abranger, as disciplinas têm trabalhado isso, de eu não desenvolver só funcionário, mas eu estender essas práticas para os fornecedores, para eu ter uma cadeia competitiva. Além dos muros das Exatamente. Então, o desafio é maior ainda certo. para o profissional de hoje. Ok. Estamos fechando, encerrando esse segundo bloco. Vamos deixar, então, no ar a nossa segunda questão norteadora, que os nossos convidados vão dialogar sobre a mesma ao longo do terceiro bloco. Tem a ver também com essa mudança de paradigma que os nossos convidados estavam se referindo. Bem, a necessidade de um novo nível de qualificação para os operadores do chão de fábrica. Seria necessário, então, para essa mudança de paradigma? Vamos deixar essa questão no ar, já já voltamos. Mais de 50 opções de cursos, 7 áreas do conhecimento, experiência de mais de um século. Todo o know-how da FI Business School está à disposição do mercado em 4 áreas de atuação. Executive Education, com a promoção de cursos para executivos de altíssimo nível em parceria com a ESAD. FI Training, com cursos de curta duração para capacitar, atualizar e desenvolver profissionais de maneira objetiva e rápida. Convênios internacionais, transformando os alunos em verdadeiros players mundiais. Consultoria, prestando orientações técnicas seguras para as mais variadas áreas de negócios. FI Business School, a vanguarda do conhecimento na área de negócios. Voltando para o terceiro e último bloco do nosso programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. Deixamos no ar, então, a nossa segunda questão norteadora, que os nossos convidados vão discorrer sobre a mesma ao longo desse terceiro e último bloco, que tem a ver com essa mudança de paradigma que nós estávamos comentando ao longo do segundo bloco. Bem, então, se deixou-se a concepção do taylorismo-fordismo. Bem, então, passou-se a produção enxuta. Não é bem assim como os nossos convidados estavam colocando e que seria necessário, no momento atual, pensarmos em quê? Pensarmos numa maneira de trazermos os colaboradores e fazer com que eles também se sintam participantes do produto, do processo produtivo. É isso, convidado? É isso? Então tá. E como então qualificar os colaboradores? Há uma mudança, essa mudança ela precisa também iniciar lá no chão de fábrica? Eles também precisam se sentir participantes de todo esse processo? Então, eu acho importante nesse ponto, eu queria só começar e eu acho que depois o Márcio vai poder contribuir mais até do que eu nesse ponto. Mas eu acho assim, no que se refere à qualificação do operador, então a gente saiu lá do cara que sabe fazer o carro inteiro, né? Chegamos num cara que não sabe fazer nada, né? Ele faz uma tarefa repetitiva que podia ser parte de um carro, podia ser parte de um prédio, podia ser parte de uma geladeira, podia ser o que fosse, né? E não sabe o que é, né? E ele faz lá, né? E chega numa situação que eu não tenho mais o cara que sabe fazer o carro, o caminhão inteiro, né? Mas eu tenho um cara que conhece um sistema, né? Ele tem uma noção muito boa de produto em termos de um sistema, né? Ele é polivalente, como o Everton falou, né? Ele tende a ser um cara polivalente. E ele, como conhece o sistema, ele sabe qual a influência do trabalho dele no produto final. Ele tem condição de conhecer essa influência do trabalho dele no produto final. E isso é o grande motivador para ele realizar as melhorias, né, de processo. Ele deixa de ter aquele papel de que o paradigma fordista é taylorista, isso é muito importante frisar, né? Melhoria é coisa de engenheiro, tá certo? Né? Então, assim, a divisão do trabalho preconizada pelo taylorismo é a seguinte, né? A separação entre quem pensa e quem faz, né? Uma separação completa entre quem pensa e quem faz. Quem pensa? Os engenheiros lá, os analistas de processo. Quem faz? O operador, ele só executa, né? Então a gente rompe essa ideia, essa separação, porque o próprio operador passa a contribuir, né? A poder contribuir com melhorias. E aí vem um ponto muito importante. Por que não fizeram isso antes? Porque não tinha necessidade, funcionava muito bem. O produto não mudava, era simples,
né? Então, simplesmente não sentia necessidade. Hoje você tem produtos altamente complexos, né? Produtos que mudam toda hora e com grande variedade. Isso, né, é que vai chamar o operador para esse processo de melhoria. Né? Porque o que acontece? Existem problemas de fabricação, problemas de produção sutis a ponto do engenheirão lá, que olha a floresta, não ser capaz né, de resolver o problema. Eu preciso de quem está lá no nível da árvore, né? O cara que está lá dentro da floresta, mexendo na fruta, no galho, subindo no galho. Né? Então, eu preciso daquele cara lá para resolver o problema. E dentro desse novo paradigma, então, existe essa abertura para que esse que está lá no chão de fábrica participe do processo de produção? Existe abertura, mas aí que está um grande problema, que muitas empresas querem que ele contribua com melhorias, né? Que o operador contribua com melhorias, mas querem que ele tire a ideia das melhorias, não sei, né, da onde, porque então continuam contratando o cara, né, com pouquíssima qualificação, com formação nem de primeiro grau, né, dão pouco treinamento e aí querem que o cara contribua com a melhoria. Vai contribuir? Vai, mas melhoria básica, melhoria que vai agregar muito pouco e rapidamente vão se esgotar. Então isso aqui... faz a Isso faz a diferença. Está levantando um outro ponto para nós, então. Cuidar da própria formação, da capacitação dos colaboradores na própria empresa. Independente se seja do ramo automotivo ou não. Né? Agora nós estamos abrindo o leque do diálogo e estamos falando de outras situações também. E o que acontece hoje? Por exemplo, um funcionário ele vai fazer um treinamento. A empresa espera que em pouco tempo ele já dê resposta a essas ações e possa disseminar para os seus colegas o aprendizado que ele teve. Então, tem mudado essa situação. Por exemplo, se uma empresa está investindo num funcionário fazer um curso de pós-graduação da FAI, ela não quer só que ele tenha lá o diploma, a certificação especialista. Ela quer que ele vá pegando esse aprendizado, levando, por exemplo, e treinando no chão de fábrica. Ele está aprendendo uma prática de melhoria de operações, de melhoria contínua. Opa, então... terminou esse módulo, então agora você vai capacitar o pessoal para fazer essas melhorias. Então, a própria exigência que as empresas estão fazendo hoje, elas estão enxergando a formação não só mais como uma situação de status, ele é um especialista. Não, eu preciso do que tem dentro dele. É isso que a FAI busca dentro dos seus próprios projetos, nas disciplinas e tal, que o aluno vá para a prática e ele já possa mostrar para a empresa: olha, eu aprendi isso e já estou fazendo isso aqui agora. Então, essa resposta, o mercado tem mudado. O mercado consumidor tem mudado o tipo de produto, como o Zé Vicente falou. Ele ele tem uma tolerância cada vez menor por erros, ele quer variedade e ele tem muitas opções. E o mercado, vamos dizer, contratante, o empresarial, ele exige do funcionário cada vez mais. E ele exige que o funcionário, então, aprenda e já utilize, já dissemine. Então, as empresas estão investindo mais em treinamento por causa de atender esse novo mercado, só que o desafio para o funcionário também é maior, porque hoje ele tem que dar uma resposta, vamos dizer assim, mais efetiva. Embora que o Lean ele esteja muito voltado para diariamente você ter pequenas ações. Diferente de alguns modelos que espera-se que depois de um ano você tenha um resultado milionário, a construção do Lean, de um sistema hoje realmente voltado à melhoria contínua, ele vem de pequenas melhorias a cada dia. Ou seja, um pensamento de que todo dia cada um pode melhorar. E aí é uma mudança cultural, é uma mudança na formação do funcionário. E de que maneira nós temos esse exemplo colocado numa empresa automotiva que é o seu ramo de atuação? Eu acho que é um exemplo muito rico. A gente pode citar o exemplo da Volvo. Certo. A Volvo há 10 anos vem trabalhando com as equipes autogerenciáveis. E as equipes autogerenciáveis são grupos que trabalham na fábrica de forma bastante autônoma, né? Tem uma ênfase muito forte na qualificação das pessoas, no treinamento. E o que a gente tem reforçado nos últimos anos é justamente trazer, resgatar essa relação mestre e aprendiz, e resgatar essa questão que era tão importante na época, né, da produção artesanal, como que isso se encaixa no modelo de produção atual. Então a gente tem resgatado isso, a gente tem qualificado os operadores através de salas de treinamento, onde ele tem ambientes que simulam a produção, que ele pode estar num ambiente tranquilo, num ambiente propício para o aprendizado. Aquele treinamento corrido lá no meio do chão de fábrica, atropelado e tal, isso não funciona, sabe?
Então a gente dá uma ênfase muito forte na relação mestre-aprendiz, no que ele consegue passar, não só daquela operação, mas essa visão mais abrangente, né, do conhecimento, da experiência desse mestre, o que ele vai passando e cria esse vínculo. E a gente tem visto essa experiência com um sucesso muito grande. A gente tem um exemplo de algumas linhas de produção, onde eram, por exemplo, linhas de produção que tinham piores resultados, vamos dizer, no passado. Tinha uma quantidade grande de falhas operacionais, erros, reclamações de cliente, advinda desses problemas, e que a gente implementou o sistema, treinamos, criamos esse vínculo, demos bastante autonomia para os operadores trazerem as ideias, trabalharem com sugestões de melhoria. E hoje essas linhas de produção são as que têm os melhores resultados. Nós temos linhas de produção que estão aí já há 8, 9 meses sem nenhuma reclamação. Então, a gente vê que o ganho é muito grande. Hoje, por exemplo, no programa de melhoria só da área de motores da Volvo, a gente tivemos no ano de 2011 2.500 melhorias. Sugestões advindas dos colaboradores, isso dá em média 22 sugestões por pessoa no ano. Então, você imaginar que a cada 10 dias a pessoa tem que dar uma ideia. Né? Aí como acontece isso, Márcio? Agora eu fiquei curiosa. Como é que é isso? Assim, a cada 10 dias eles trazem, eles se reúnem, como é que é isso? Então, isso precisa, assim, não é uma coisa, isso tem que ser um processo de longo prazo, né? E tem que ser uma coisa natural. Então, você tem que trabalhar muito a cultura, permitir que a melhoria seja uma coisa natural, do dia a dia deles. Sim. E não esperar coisas mirabolantes, né? Uma grande ideia, gigante, sem inovação. Dúvida. É algo que está ali dentro do dia a dia de cada um. Sim, mas que são melhorias importantes. Sim. Sabe? Então, hoje, você anda 5 passos para pegar uma ferramenta, né? E a partir do momento que você transmite a cultura para os funcionários que isso é um desperdício, que isso poderia ser evitado, você trabalha com eles nos princípios da manufatura enxuta, ele vai dar uma ideia para aproximar uma ferramenta, para diminuir uma distância, para diminuir um movimento, ou um movimento às vezes que não é muito ergonômico. E essas ideias é que a gente busca, que essas ideias, todas elas somadas,